dia, meu nome é Tainá, sou do 4º ano de Formação de Docentes do Colégio Estadual Rui Barbosa. Minha professora de regência é a Sandrinete Oliveira Barbosa. Eu vou gravar a regência sobre entrevista para o 4º ano. Bom, eu vou dar início à minha regência fazendo oração com a turma. Então, eu vou pedir aos alunos para que eles me ajudem a organizar a sala, as carteiras em forma de U, porque é mais fácil a visualização, e para dar aula é bem melhor, até porque rola a interação dos alunos. Então, eu vou começar fazendo uma dinâmica que se chama Estoque do Nome, em que eu vou usar uma caixa onde vai estar os crachás, e eu vou usar música também, claro. Aí eu vou pegar, vai ser passado essa caixa para todos os alunos. Quando eu parar a música, vai parar na pessoa que parou a música. Então, esse aluno vai pegar, vai tirar um crachá de dentro, vai ler o nominho que está escrito e vai descrever como esse aluno está vestido, para que os outros alunos tentem adivinhar. Por exemplo, eu peguei a Maria está com vestido de flor. Então, os outros alunos vão tentar descobrir quem é esse aluno, sem o coleguinha falar qual que é o nome. E vai ser assim a brincadeira, para que sirva como dinâmica de apresentação. Depois disso, eu vou passar o vídeo sobre entrevista, que vai explicar um pouquinho mais sobre entrevista, quais são os conceitos de uma entrevista, sobre o que fala uma entrevista, etc. Pode parar o vídeo. Olá pessoal, neste vídeo vamos falar sobre o gênero textual entrevista, que faz parte do grupo de textos jornalísticos. Então, a entrevista é um dos gêneros textuais com função geralmente informativa, vinculado sobretudo pelos meios de comunicação, jornais, revistas, internet, televisão, rádio, dentre outros. A entrevista é um diálogo entre duas ou mais pessoas, então entrevistador, entrevistadores, entrevistado, entrevistados. O principal objetivo é extrair declarações e informações sobre determinado assunto. Além de jornalística, a entrevista também pode ser de emprego, entrevista psicológica, entrevista social, dentre outras. Essa linha de gêneros textuais, principalmente o jornalístico, tem grande importância para a sociedade, por possibilitar à população o conhecimento sobre fatos e assuntos por meio de profissionais que apuram detalhes e os apresentam de forma completa e precisa. Vejamos agora alguns elementos que compõem as características da entrevista. Apresenta textos informativos e ou opinativos, presença do entrevistador e do entrevistado, uma linguagem dialógica e oral, ou seja, com diálogo, uma conversa. Marca do discurso direto e da subjetividade, ou seja, a gente tem a reprodução integral da fala. E a subjetividade, ela é entendida como maneira íntima, a opinião do entrevistado, ou até mesmo a opinião do entrevistador. E por último, a gente tem a mescla da linguagem formal e informal, ou seja, eu vou ter aquela linguagem baseada na norma culta e aquela que a gente usa na oralidade. Vejamos agora a estrutura da entrevista. Tema é o primeiro passo para a entrevista acontecer. Somente a partir daí é possível escolher o entrevistado, fonte, quem tem mais conhecimento sobre aquele assunto e o que contribuirá para enriquecer o texto. Roteiro. Como o próprio nome diz, é o material que vai guiar o entrevistador no momento da entrevista. Para elaborá-lo, é imprescindível pesquisar sobre o tema e sobre a fonte. A partir daí, podem ser listadas algumas perguntas que nortearão o trabalho, apesar de que podem surgir outras questões interessantes, além do que estará no papel. Título:
Realizada a entrevista, ela é transcrita, se for para jornal, revista ou internet. Muitas vezes, ela é iniciada com um título que deve resumir o assunto abordado de maneira interessante que prenda a atenção do leitor. Revisão. Por fim, é fundamental que todo o texto seja revisado para identificar possíveis erros de escrita. Vejamos agora os tipos de entrevistas. Individual é realizada apenas com o entrevistador e o entrevistado, previamente agendada. Exclusiva é uma entrevista concedida a apenas um jornalista com uma informação ainda desconhecida por todos. Em grupo, mais conhecida como coletiva de imprensa, é realizada com jornalistas de diversos veículos e cada um faz suas respectivas perguntas aos entrevistados. Personalidade descreve a vida de uma pessoa famosa com seus hábitos, história de vida e curiosidades. Pesquisa realizada por especialistas que devem dar uma informação técnica, porém de fácil compreensão sobre determinado assunto. Opinativa é realizada com pessoas que possuem experiências e conhecimentos sobre determinados assuntos, como atletas, estudiosos ou profissionais consagrados. Rotina acontece a partir dos acontecimentos factuais e de interesse público, com personagens que estiveram presentes nessas ocorrências, que podem ser acidentes, mortes, assaltos, enchentes, entre outros. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo sobre um gênero textual. Vou deixar na descrição alguns links para ver entrevistas. Então é isso, tchau, tchau e até a próxima! Então, vocês aprenderam o que é entrevista? Ou se não, até mesmo, se vocês já viram sobre isso, vocês se relembraram o que é uma entrevista? Sobre o que fala uma entrevista, sobre quais são os gêneros de uma entrevista, o que tanto vai ser perguntado numa entrevista, vocês já relembraram? Então, vamos lá. Já que vocês já sabem disso, graças ao vídeo que eu passei, então, vamos lá. Agora, a gente vai ler uma entrevista e depois eu vou passar algumas perguntinhas para vocês me responderem no caderno. E depois eu vou dar para vocês colarem no caderno a entrevista que eu vou ler com vocês, tá bom? O título da entrevista é Mudança climática é ameaça à biodiversidade, diz botânico. Lilian France, mudança climática é ameaça de biodiversidade, diz botânico. Estado de São Paulo, agosto de 2018. Tá, agora a gente vai dar início à entrevista. Vamos começar lendo a entrevista. Vocês vão acompanhar com uma folhinha de acordo com o que está na folhinha. Vocês vão acompanhando a leitura, tá bom? Vamos iniciar a leitura. Em 1964, como botânico, meu interesse era só na floresta. Naquela época havia pouca destruição. Mas logo depois, já em 1970, começou a construção da Transamazônica e de represas. Então comecei a notar problemas ambientais. Fui convidado a ser o primeiro diretor pós-graduação no Instituto de Pesquisas da Amazônia. Vendo a destruição sem nenhum plano sustentável, acabei me tornando muito mais ecologista do que botânico. Tá, depois, o senhor acha que já a perda significativa de diversidade? Certamente estamos perdendo espécies. Acho que não em grande quantidade, mas também não temos dados para saber o quanto perdemos. Acontece sobretudo no caso de algumas plantas que já têm distribuição restrita em apenas algumas áreas. Essas são as mais ameaçadas, juntamente com os animais associados a elas. Há um risco real de desertificação da Amazônia por causa do desmatamento e das mudanças climáticas em curso? Acho que há risco, sobretudo por causa das mudanças climáticas. Elas estão impactando a biodiversidade mais do que qualquer outra coisa.
não estamos falando só da destruição da floresta, mas do consumo de gasolina nos Estados Unidos e na China. É um problema mundial. Temos de nos unir se quisermos resolver ter a Amazônia no futuro. Precisamos da mata. Falando em respeito às plantas, como é a relação dos índios com a floresta amazônica? Se você olhar o mapa da floresta, verá que as áreas onde vivem os índios são as mais conservadas. Muitas tribos não destroem grandes áreas e usam a floresta como forma sustentável. Essa é a coisa que deveríamos aprender com eles. Os métodos sustentáveis de manejo da floresta. Tá, agora vamos fazer a interpretação dessa entrevista. Vocês viram, né, que tem duas pessoas falando na entrevista. Quem são essas duas pessoas que estão falando na entrevista? Daí vocês têm que me responder essas perguntas. Quem são as duas pessoas que estão falando na entrevista? De acordo com o vidinho que eu passei já pra vocês. E depois, quem é o entrevistado? Quem é que está sendo entrevistado? Com quem que o jornalista está falando ali? Daí vocês vão escrever essas perguntinhas no caderno, igual eu já tinha orientado, para vocês responderem tudo certinho. E depois a gente faz a correção, ok? Qual é o tipo da entrevista? Qual é o assunto da entrevista? E qual a importância dessa entrevista? Tá. Então, agora que vocês já responderam as perguntas no caderno e já colaram a folhinha, vamos lá. Quem são essas duas pessoas que estão fazendo a entrevista? Então, é o jornalista ou a jornalista, não dá pra saber. Vamos colocar como neutro ali. E o entrevistado, que é o botânico que está sendo entrevistado. Daí, de novo a pergunta, quem é o entrevistado? O botânico. E depois, qual é o tipo de entrevista? É uma entrevista jornalística, onde você faz pergunta para a pessoa que está sendo entrevistada. E qual é o assunto da entrevista? O assunto da entrevista é a Amazônia que está sendo destruída por nós, seres humanos. E como que dá pra gente ajudar a Amazônia. E qual a importância dessa entrevista? A importância dessa entrevista é muito importante essa entrevista porque a gente tem que saber cuidar da Amazônia e a gente deveria aprender com os índios, igual ele já estava falando ali. Então, vocês aprenderam o que é a entrevista? Agora é só vocês terminarem de responder as perguntinhas no caderno e pronto, tá feito.